Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nessa próxima meia hora. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana vamos debater o futuro dos portos no Brasil. E para isso, recebo o meu amigo Adilson Gonçalves, consultor e professor aqui da Unisanto. Adilson, obrigado pela tua presença, sempre um prazer ter você aqui juntamente conosco. Rafael, também é um prazer estar aqui presente e também cumprimento o Sérgio Aquino, também é um prazer trabalhar com ele, a gente já se conhece há algum tempo. Vamos ali discutir o sistema portuário brasileiro e o seu futuro. Indiscutivelmente. Como dito, meu segundo convidado, novamente aqui junto conosco, é Sérgio Aquino, presidente da FENOP. Sérgio, obrigado pela presença. Prazer te ter aqui de novo conosco. Maxwell, o prazer é meu e estar aqui com você, professor Adilson, referência também aqui na questão acadêmica e na questão de realidades portuárias em Santos. E cumprimento aos espectadores, é sempre um privilégio estar aqui para debater um tema que nos apaixona, né? O tema portuário. Sem sombra de dúvida. E eu vou iniciar pelo próprio Sérgio para debater o que vem ocorrendo nesse ano de 2018, Sérgio. A gente percebeu aí uma série de impostos e novas situações e agora, mais recentemente, o reajuste na tarifa dos portos, chegando em torno aí aproximadamente de 17%. O que é esta tarifa e quais são os impactos que a gente vai sofrer nos próximos anos em relação a todas essas tarifações e impostos que nós tivemos ao longo de 2018. Isso vai, de alguma maneira, afetar o nosso segmento portuário, Adilson? Sérgio, perdão. Maxwell, nós estamos vivendo já há algum tempo no Brasil uma guerra declarada, não dá para saber se isso é intencional ou é omissão e irresponsabilidade, mas uma guerra declarada contra o porto chamado Porto Público, que na verdade é o modelo landlord, que é o modelo de sucesso do mundo inteiro, onde o poder público cuida da infraestrutura, administração, a iniciativa privada investe nos terminais e realiza operações portuárias. Esse modelo está sendo atacado já há um bom tempo. O grande instrumento de ataque a este modelo foi a MP 595, editada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que se transformou na atual Lei 12.815, que tira toda a competitividade deste modelo portuário. E isto vem sendo, essa guerra, né, contra este modelo, vem sendo acrescida por outras medidas, como elevação de custos, como tributação, IPTU, ISS, e com a realização de aumento de tarifa portuária, sem que a gente tenha efetivamente definidas quais são as contrapartidas para isso, né? O Brasil continua caminhando na contramão das melhores práticas mundiais, enquanto no mundo inteiro se valoriza o porto autônomo administrativa e financeiramente, se valoriza a competitividade, se aprofunda, né, se aperfeiçoa o modelo landlord, depois a gente pode falar um pouquinho disso. O mundo hoje já não fala mais só em landlord. No Brasil, nós andamos para trás, né? Tirou-se todo o poder, toda a competência da administração portuária local, acabou-se na prática com o CAP e então, cada vez mais é retirada a atratividade de investimento nos portos públicos. Adilson, a gente tem espaço para isso hoje, em 2018, para estas medidas que vêm sendo tomadas? Isso de alguma maneira não compromete principalmente o segmento portuário? Por que eu faço essa colocação? Porque muito dificilmente hoje você consegue ter o repasse absoluto de todos esses custos que são aí pertinentes a estas questões de tributos, impostos e assim sucessivamente. Isso não afeta diretamente a economia e principalmente o emprego no segmento portuário, Adilson? Com certeza, na medida em que você tem que 90%, 95% do comércio exterior brasileiro passa pelo sistema portuário e que nós temos, no caso, nos dois extremos, nós temos as commodities, que são o principal produto de exportação do Brasil. Na medida em que você onera, através de impostos, o custo
da produção e o custo da manipulação, o custo logístico envolvido, você vai criar dificuldades para comercialização no mercado internacional. E esse hoje é o principal, é o carro-chefe da economia brasileira, é o agronegócio. E de outra partida você vê o quê? Hoje você tem, e nós pegamos um exemplo específico do Porto de Santos, nós estamos localizados no estado mais industrializado do Brasil. E o que a gente exporta de produto industrializado, de alta tecnologia no Porto de Santos? Praticamente nada. Tá? Então a gente vê que está sendo criado todo um processo, um arcabouço, que faz com que diminua a intencionalidade de investimentos no Porto. E você vê, o Porto de Santos ele é tão grande em termos de importância, em termos de autonomia, até de flexibilidade, de resiliência, que você vê que apesar de todo o problema, de toda essa legislação contrária ao investimento na área portuária, nós estamos tendo sim alguns investimentos sendo feitos e não são poucos. E nós estamos tendo um aumento de produção, aumento de movimentação de cargas no Porto de Santos. Agora você imagina se você tivesse toda essa condição colocada pelo Sérgio Aquino, de você ter uma administração localizada, competente, voltada para a atração de novas atividades e novos mercados, que hoje não tem. Por exemplo, você chega hoje, vem uma comitiva internacional visitar a Codesp, eles simplesmente mostram o porto, eles não têm como negociar contratos, não têm como fazer nada. Então, essa questão da perda de autonomia e essa questão de você ter esse aumento de tributação vem na contramão do que se pretende, que é realmente aumentar as exportações brasileiras, aumentar as divisas brasileiras. E também falta a intencionalidade de trazer também mais tecnologia para a área de exportação. Então, nada mais é do que o benchmarking entre os países, exatamente. Ou seja, transferir conhecimento entre nós temos vários exemplos internacionais de portos que têm as suas atividades, além das atividades de logística somente, mas têm as suas atividades industriais e não apenas na parte petroquímica, mas também na parte de produção de alta tecnologia. Então, é isso que está faltando um pouco ao Brasil, essa visão de trazer para a proximidade do porto essas atividades que vão gerar produtos de maior valor agregado, que isso hoje, por exemplo, no Porto de Santos, nós não temos quase nenhum valor agregado. Mesmo que é exportado por containers, geralmente são commodities ou produtos primários e secundários. Então, a gente precisa realmente ter essa modificação de mentalidade para a gente poder ter essa maior possibilidade de crescimento do porto público. Não vamos deixar de lado o porto privado, eles são importantes, mas realmente a 12.815, quando ela foi promulgada, ela não estabeleceu critérios que permitissem a competitividade dos portos públicos em relação aos TUPs. Então, realmente precisa ser feita uma revisão dessa legislação. Sérgio, você falou em relação ao landlord, eu vou pedir para que você esclareça, principalmente para o nosso telespectador, o que é efetivamente o landlord. E aí eu quero fazer um recorte para utilizar da tua experiência em relação ao que o Adilson acabou de pontuar. A gente sabe que nós somos um grande corredor de exportação de commodities no Porto de Santos. E, honestamente falando, em outras oportunidades aqui, eu já pontuei que em algum momento do espaço-tempo a gente chegaria no estrangulamento efetivo disso. Por quê? Porque a gente percebe que a produção cada vez mais vem investindo, cada vez mais você tem uma quantidade maior para a exportação desses commodities, uma vez que existe essa demanda mundial. Eu sempre costumo dizer isso, que o Brasil alimenta o mundo e tem a possibilidade para fazer isso, e a gente percebe hoje falta de espaço em cargueiros para poder escoar uma série de safras. A mídia já vem anunciando isso, algo que o Porto Negócios aqui já apontou há mais de um ano atrás. Como é que a gente resolve esta questão também aqui, não? Olha, Maxwell, eu agora recentemente estive lá na Espanha, fui convidado lá e participei de um curso lá na Fundação Valência Port, discutindo modelos portuários e as evoluções do que está acontecendo no mundo, não é? Enquanto o Brasil está indo na linha da centralização, esvaziamento da administração portuária local, não é? O Brasil, com essa lei atual que foi na contramão do que o mundo inteiro faz, o mundo inteiro está avançando ainda mais na outra direção. O modelo landlord, o que é o modelo landlord? Acho que os espectadores conhecem, mas alguns talvez ainda não tenham essa informação. Na verdade, é o modelo de porto que tem no mundo inteiro, de melhores práticas, onde, na prática, é uma parceria público-privada. O poder público é o dono da área, dono do terreno, ele aluga isto para alguém implantar, investir num terminal, operar carga, e ele cuida dos serviços condominiais. Um exemplo muito simplista para o telespectador ter a visão é um shopping center, não é? O empreendedor constrói aquilo lá
e ele aluga um espaço para alguém montar uma loja de sapato, uma loja de roupas, um restaurante, não é? E o empreendedor que implantou o shopping cuida da limpeza dos corredores, cuida da segurança. A zeladoria, vamos dizer assim. Como se fosse e recebe o aluguel, né? Bem, este é o modelo landlord tradicional. No mundo agora já se trabalha com o chamado landlord avançado. Não é simplesmente ser um gestor imobiliário de ganhar dinheiro de aluguel e cuidar de zeladoria. O conceito de landlord avançado é o seguinte: olha, a administração portuária local tem que ser um fomentador de negócios. Nessa semana, o nosso programa está indo ao ar na semana efetiva das eleições. E eu não vou me privar também de pontuar algumas questões. Adilson, o próprio Aquino colocou aqui um modelo da Espanha e nós percebemos que isso vai diretamente ao choque direto do que nós temos nos portos do Brasil. Ou seja, são duas situações completamente distintas e diferentes. Aqui nós temos nomeações completamente políticas e nós temos uma máquina também completamente inchada. Nós percebemos aí uma renovação do Congresso em torno de 47%. Você acredita que essas transformações vão ocorrer nos portos do Brasil, Adilson? Eu acredito que qualquer que seja o resultado da eleição, há necessidade de se fazer uma mudança se realmente o Brasil quiser ser competitivo no mercado internacional. Essa mudança, provavelmente, pelo quadro que a gente viu, deve ser favorável a essas alterações que precisam ser feitas. A gente já teve agora um início de discussão à volta da questão, seja ela de regionalização, de descentralização, mas o que o Aquino colocou é o mais importante de tudo. Qualquer que seja o processo, seja ele uma regionalização, se bem que já existem algumas restrições com relação ao termo regionalização, ou uma descentralização, que ela seja acompanhada da indicação não política, mas que sejam pessoas profissionais competentes e que possam realmente contribuir para que haja competitividade no porto. E para isso são necessárias alterações na legislação atual. Então a gente espera que essa nova composição do Congresso Nacional favoreça a modificação dessa legislação e que a gente tenha realmente condições para que a gente possa desenvolver o sistema portuário brasileiro e tê-lo competitivo em relação ao mercado internacional. E aí, volto a dizer, desculpe até insistir um pouco nessa questão, o mais importante que eu vejo é você poder trazer atividades novas, como o próprio Sérgio Aquino falou, para a proximidade do porto. E se a gente for falar novamente do ponto de vista do Porto de Santos, nós temos aqui na região universidades formando pessoal, escolas técnicas formando pessoal especializado, e a gente tem toda a condição de trazer atividades de alta tecnologia para a região. E a gente precisa ter essas alterações, precisa ter essa iniciativa de governos e da iniciativa privada para trazer essas atividades para a região próximas ao porto, que é um trunfo logístico, o porto. Em todas as análises que você faça, ter essas atividades industriais ligadas à atividade portuária são interessantes, orbitando o porto. Então a gente precisa ter essa primeira alteração da legislação, segundo, que realmente a gente tenha profissionais competentes e a estrutura necessária, e não feita através de indicações políticas, mas a estrutura necessária e competente para operar e atrair investimentos para o porto, e não simplesmente ser um gestor, um zelador de porto, como a gente tem a condição atual. Então é essa a expectativa que a gente tem em relação a essa nova composição do Congresso Nacional. Está percebendo que nós estamos também gravando na Semana dos Professores. Eu já deixo aqui o meu abraço e parabenizo todos os professores e por isso trouxemos 2 professores nessa arte portuária para dar esta aula que você vem acompanhando. O Porto e Negócio vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Adilson Gonçalves, consultor e professor aqui da Unisanta, e Sérgio Aquino, presidente da FENOP. No último bloco, debatemos inúmeros temas e falamos um pouco em relação à política, uma vez que esta semana teremos aí algo que vai realmente transformar o nosso país. E para isso, vou continuar explorando aqui com o Sérgio. Sérgio, qual é o papel da FENOP, uma vez que nós estamos vivenciando aí um momento extremamente turbulento na política e teremos, de alguma maneira, uma renovação, eu entendo desta maneira, seja um candidato ou outro candidato, ou esses candidatos
que porventura venham, eles precisam ter uma nova proposta. E qual é a proposta da FENOP para contribuir com esses novos congressistas que chegam hoje no Congresso Nacional e ter uma visão principalmente para os portos do Brasil? Digo isso só para complementar, até porque eu, Maxwell, particularmente, não vi nenhuma proposta efetiva para os portos do Brasil, seja de qualquer candidato que o for. E assim a gente percebe que, apesar de ter aí 1/3 do PIB nacional dentro desse segmento, a gente não percebe uma preocupação política nesse sentido. O modelo político hoje, principalmente de campanha, eu não quero entrar nesse detalhe, não é um modelo que venha a trazer propostas efetivas, principalmente para o nosso segmento portuário. Como é que a FENOP enxerga absolutamente tudo isso e vai se comportar a partir de 2019, Sérgio? Maxwell, muito importante, agradeço você tocar nesse assunto, porque esse é um tema extremamente preocupante e que nós temos dado uma atenção muito grande. A FENOP é a Federação Nacional das Empresas que investem e que realizam operações portuárias no Brasil. São mais de 400 empresas no país, né? É o segmento empresarial, né, atuando na atividade portuária. A atividade portuária, nós temos dito que é uma das atividades mais desorganizadas, desunidas do sistema empresarial nacional e, portanto, o segmento portuário ou a atividade portuária é uma atividade que recebe pouco respeito, vamos dizer assim, dos governos ao longo da história. E aí, quando a gente fala isso, fala em todos os níveis de governo, não é? Desde o governo federal, governo dos estados e municipais, com raras exceções. A grande maioria dos governos não entende a importância, por mais absurdo que isso seja, como disse o professor Adilson, 95% do comércio exterior brasileiro circula pelo sistema portuário. A FENOP tem atuado muito fortemente para reorganizar o setor e para que nós tenhamos diálogos e tenhamos canais adequados. Nós não temos no país inteiro, no Congresso, nós não temos nenhum político que tenha origem no sistema portuário. Diferentemente, se você vai no Congresso, você vai ver a bancada do agronegócio, a bancada da indústria, a bancada portuária, a bancada nós não de temos. tudo. Não existe bancada portuária. O segmento portuário, inclusive, é um segmento, a atividade portuária é uma atividade que é utilizada por alguns políticos que percebem a lacuna de ocupação nisso e aí começam a falar sobre o tema, não é? Já tivemos deputados que, durante algum tempo, ocuparam essas vagas, né? Essas bandeiras, vamos dizer assim. Desculpa interromper, mas Sérgio, eu preciso fazer esse questionamento. Esse debate ele não está muito mais focado na relação paternalista dos empregados do porto. Eu percebo que essa bandeira está muito mais vinculada a isso do que necessário aquele modelo landlord que você mesmo pontuou, de fomentação de negócio, de fomentação da economia para a criação de novos postos de trabalho, para a especialização dessa mão de obra para que essas pessoas sejam melhor remuneradas? Então, aí, Maxwell, é outro ponto certíssimo que você está apontando. Das poucas vezes em que o Congresso tratou o tema portuário, como através de comissões, ele termina sendo como se o tema portuário se restringisse a discutir capital, trabalho portuário. O trabalho portuário é extremamente importante, mas não é isto que norteia o sucesso do sistema portuário da maioria dos países do mundo. Você tem que tratar a questão portuária como uma questão de estratégia de competitividade de comércio exterior do país. E aí o segmento laboral portuário é um dos itens. Né? Sem dúvida. Como nós não temos isso, nós não temos uma bancada, nós hoje estamos trabalhando no nascedouro. Precisamos organizar a representatividade do setor portuário. Por quê? Porque nós, como você falou, sobre novo governo, sobre novas bancadas, nós estamos diante de um divisor claro, de uma bifurcação. Essa legislação que está aí em vigor é uma legislação que, na prática, preparou o caminho para acabar com o modelo landlord, com o modelo de porto público. E é um regramento todo desequilibrado, não é? Falta de atratividade de investimento privado no setor, no porto público. Então agora nós vamos ter que definir, ou nós vamos corrigir as distorções
manter os avanços que foram feitos para o modelo do porto privado. O Brasil tem um modelo que não tem em país do mundo nenhum, mas se implantou o porto privado, temos que agora mantê-lo. Não podemos andar para trás. Mas nós temos que recuperar a atratividade do porto público, que tem que concorrer com o porto privado. Então nós temos que definir, ou nós vamos corrigir os erros da lei, corrigir as distorções da lei em relação ao porto público, ou nós vamos aprofundar o modelo e seguir no modelo da Inglaterra e da Nova Zelândia, acabar com o porto público e transformar tudo em terminal, em porto privado. Não dá mais para ficar enganando, fazendo de conta que nós não temos um problema. Nós temos um problema muito sério. A grande questão que se pergunta é o seguinte: nós vamos continuar depreciando o bem público, depreciando aquilo que é patrimônio público, que são os portos públicos, com parceria público-privada? Se nós vamos continuar com isso, é melhor que mude o modelo antes que isso perca totalmente o seu valor de atratividade para investir, para vender, vamos dizer assim, para a iniciativa privada. Se o modelo está se desmanchando, vamos, se é para transformar tudo em privado, que se venda rapidamente, enquanto tem valor. Porque daqui a pouco, nem para comprar a iniciativa privada vai ter interesse. Adilson, você acredita que a gente vai efetivamente fazer as mudanças, principalmente na 12.815? Não é questão de acreditar ou deixar de acreditar, é uma necessidade premente, urgente, tá? Há tempos atrás, numa reunião que houve na Codesp, foi dito lá que o atual quadro para o porto público brasileiro quer dizer que daqui a não é em questão de décadas, mas em questão de anos, ele vai ficar inviabilizado em termos de competição com os terminais privados. A gente já vê exemplos, nós estamos perdendo carga para portos privados, tá? Então já é um problema seríssimo a ser resolvido. Exatamente. E a gente vê também uma coisa que a gente espera que tenha uma modificação bastante dramática na forma de tratar o porto brasileiro e a própria infraestrutura brasileira, é que os investimentos, sejam eles, os privados a gente espera que aconteça, mas principalmente os investimentos públicos, se necessários, que eles sejam feitos aqui, não no exterior. A gente teve cenários recentes de investimentos feitos em portos no exterior, em detrimento até dos portos brasileiros. Foi anunciado durante um tempo, e por sorte não aconteceu, querer investir num porto no Uruguai. Dinheiro brasileiro num porto de águas profundas no Uruguai, que ia competir diretamente com os portos do sul do Brasil. Que é inacreditável. Então é algo que você vê que de fato o que falta no governo brasileiro é visão de Estado, qualquer que seja o governante que assuma. Então o que nós esperamos é que o novo governo que assuma no governo federal seja um governo com visão de Estado, mas de Estado brasileiro, que olhe para o mercado externo, que olhe para o contexto das nações, mas que não esqueça que precisa ser competitivo internamente. Antes de estimular a competitividade em outros países, estimule a competitividade dentro do nosso país. E a gente não tem visto isso acontecer, a gente tem visto, de certa forma, deixar de lado do sistema público em detrimento do desenvolvimento do Brasil, dessas áreas, e o incentivo a investimentos fora do país. Então a gente espera que esse novo governo reverta essa situação e passe a valorizar o sistema portuário nacional e a construção de uma infraestrutura que faça com que o escoamento das mercadorias seja mais econômico, mais seguro, mais rápido e que a gente consiga então ter essa competitividade resgatada. Eu espero que esse governo tenha, qualquer que seja o presidente eleito, que ele tenha essa visão. Assim eu espero também. Sérgio, eu tenho de te confessar, e vou me utilizar um pouco da liberdade que eu tenho com você para te fazer este questionamento. Eu sempre pontuei aqui, e nos bastidores a gente sempre estava falando em relação a esta questão especificamente, que hoje existe aí uma crítica muito grande por parte da sociedade e não existe proposta, né? Honestamente falando, eu quero crer que o Porto de Santos hoje, pela sua grandiosidade, ele vem pagando um preço muito alto por ser tão grande da maneira o quanto ele é. E fruto disso, a falta de investimento, principalmente na questão de infraestrutura, não vem contribuindo para o segmento do desenvolvimento
do Porto de Santos. E a gente percebe aí Porto de Itapoá fazendo inúmeros investimentos, Paranaguá crescendo vertiginosamente e mais ainda, eu tive recentemente com o CEO da CMA-CGM, onde vem pontuando o crescimento também do Nordeste do país, dos portos do Nordeste do país e também Pará em relação ao escoamento dos commodities. Como é que você está enxergando esse cenário do Porto de Santos em virtude de tudo isso que vem acontecendo? Será que a grande proposta para o Porto de Santos não é parcerias públicos-privadas para facilitar a logística de acesso ao Porto de Santos? Não é isso só que nós necessitamos? Olha, o Porto de Santos ele tem condições de continuar sendo competitivo durante muito tempo ainda. Nós ainda temos como racionalizar e melhorar a ocupação de áreas do chamado Porto Organizado, otimizar isto, mas precisamos mudar toda a lógica de pensar porto. Para isso, como disse o professor Adilson, a primeira coisa nós temos que mexer na lei, né? Por isso que eu disse agora há pouco, nós estamos numa encruzilhada. Ou nós vamos mexer na lei para recuperar a atratividade e competitividade do porto público, ou se o governo achar que porto não é importante, e eu discordo disso, mas se o governo achar que não, e a sociedade continuar passiva, que se dê uma destinação de privatização total. Né? Mas desculpa, isso é uma miopia enorme aqui, porque 80% da carga movimentada no mundo vem pelo segmento portuário. A FENOP defende a revisão da lei e a recuperação da atratividade do porto público. Defende isso. Agora, se a sociedade continuar passiva e o governo continuar passivo com esta legislação que está aí, não resta outra direção a não ser um outro caminho. Agora, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de investimento, sim, em infraestrutura, mas precisamos de visão muito mais ampla do negócio portuário, dentro do conceito de complexo, como dissemos agora, atrair outras atividades. Para isso, o porto tem que ter autonomia administrativa e financeira e gerar dinheiro para investimentos. Porto público, porto eficiente no mundo não precisa de dinheiro público, né? Dinheiro público tem que estar nos acessos, aí sim, nas estradas, nas ligações, no sistema hidroviário, aí sim, né? Infelizmente, nós temos que tratar da origem, resolver o problema do nascedouro para poder ter isso que você falou como solução das consequências. Sem dúvida. Porque esses não são os problemas, eles são as consequências, são os efeitos. São os efeitos do erro do modelo que está aí. A gente sempre gerindo o efeito e não solucionando a causa. Estamos tomando remédio para dor de cabeça sem pensar qual é a doença. Isso é uma realidade dentro do nosso país. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Adilson, deixa eu te agradecer, sempre bom ter você aqui juntamente conosco e eu gostaria já de reivindicar aqui a produção do nosso programa para que nós possamos fazer de novo essa dobradinha aqui para explorar muito mais os temas relacionados ao nosso segmento portuário. Adilson, obrigado pela tua presença. Bom, eu agradeço e pedi a tua licença para fazer também uma consideração. Sem dúvida. Qualquer que seja o novo governo federal que a gente tenha, eu espero sinceramente que eles possam contar dentro dos seus quadros com o Sérgio Aquino. Há muito tempo ele vem trabalhando já nessa área, há muito tempo vem sendo criada assim a possibilidade de ele integrar em termos de gestão, e eu acho que é fundamental a gente ter pessoas com o perfil do Sérgio, com o conhecimento dele e com a visão de sistema portuário dentro do governo, porque é aquilo que a gente fala, para você mudar as coisas, você precisa estar dentro estar não apenas no meio, mas estar dentro de quem pode mudar. Então eu espero sinceramente que qualquer que seja o presidente eleito, que ele possa contar ou que pretenda contar com o Sérgio Aquino dentro do seu corpo de colaboradores. Sérgio, tem o meu apoio também. Eu acho que nós precisamos aí de novas propostas, novas lideranças, pessoas que efetivamente venham a mudar o nosso segmento portuário. E eu quero crer que você é uma pessoa que tem capacidade para isso. Muito obrigado mais uma vez por fazer parte aqui do nosso Porto em Negócios. Obrigado, Maxwell. Obrigado as palavras do professor Adilson, mas nós podemos e queremos continuar colaborando aqui. Do lado de cá, eu acho que a gente pode atuar muito como entidade, como segmento, e vamos lutar muito para que o modelo portuário seja recuperado. Para isso, a sociedade precisa atuar. Não basta apenas nós falarmos. Sem sombra de dúvida. É o fortalecimento da interlocução que faz com que as grandes mudanças ocorram. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Porto e Negócios vai ficando por aqui. E lembre-se, não é porque você teve um pesadelo que você precisa parar de sonhar. Um forte abraço e até semana que vem.